Também, tô com medo também. Não, meu acabou. Aí eu na casa da minha avó, né? Aí eu brincando no quintal, né? Aí minha avó era época de Natal. Aí eu tenho um peru lá pro Natal. Aí o peru já tava com as perninhas amarradas, né? E eu aqui fazendo xixi, e ele começou a olhar assim pra mim, aí eu, sai daqui! Aí ele não saía, aí começou a fazer, sai daqui! Aí eu peguei o pau, eu, sai, pau! E eu assim, eu vim aqui embaixo e comecei a matar o peru morreu. Aí o peru morreu e a gente pro almoço. Macaco, Tem dias que eu almocei foi pouco, eu não consegui comer o peru. Aí pronto. É malvadinha, Natália. Eu vi lá embaixo, eu vou correndo atrás de matar o peru, mulher. Toda melada já. Fala, Betânia. Eu tinha 7 anos, eu tinha 7 anos. Um encontro aí. Bey, manda uma mensagem pra mim, Bey. Te amo, E Bey? O crachá. Uma mensagem pro professor, Cíntia. Cíntia, uma mensagem pro professor, Cíntia. Especial pra Aguinaldo. Aguinaldo, ó. Ei, tu trouxe minha carteirinha, né? Fala, Betânia. E aí, papito? Aí vem. Pra passar em matemática, vou te dar uma tabuada. Vocês assistem o Pânico, não? É nojento aquele quadro. É ridículo. Ele pegou uma fé panquela, achando que ele pegou uma fé panquela. Qual é a censura daquele dali? Beto, canta aí de novo, canta. Por favor, Beto, por favor. O nome dele, ele ficou lá. É, mano. Caralho, até Canta aí de novo. Canta aí de novo, canta. Vai, Beto, especial pra câmera. Tem que ser pra câmera, vai. O que? A risada? Não, Matemática, a matemática. Depois a matemática. Vai. Não, já dei a risada. Vai. Sei como é? Pra passar em matemática, vou te dar uma tabuada.